Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM, também na TV Unicinos, e agora a gente fala um pouco, né, mais um pouco sobre Carrie, mas antes vamos chamar um professor aqui, né, Camila, para falar um pouco sobre a importância do autor do Stephen King. Professor Cláudio Zanini, vamos curtir aí. Para a gente pensar na importância que o Stephen King tem de uma maneira geral no âmbito da literatura, eu acho que seria legal a gente voltar lá para a filosofia medieval e lembrar do Burke, que fala que o medo é a sensação mais sublime que o ser humano é capaz de ter e de produzir. E o Stephen King, talvez como nenhum outro autor, ele capta essa coisa do sublime do medo de uma maneira muito forte. Eu acho que a gente não vai encontrar na coleção da obra de nenhum outro autor alguém que trabalhe tão bem com o medo e que crie situações e personagens que estimulem o leitor tanto a sentir medo como Stephen King faz. Talvez, não sei se eu estou psicanalizando demais o autor aqui, por ele ter tido uma vida complicada, história de abandono na infância, a gente seguido vai encontrar nas obras dele crianças ou personagens em situação mais fragilizada, assim, e essa fragilidade, ela está sempre permeada, está sempre calcada num medo muito forte, numa coisa que vem de dentro, medo de abandono, medo de se sentir sozinho, desamparado, e isso vai se materializar, principalmente na obra dos anos 70 e 80, assim, na forma de palhaços bizarros, na forma de monstros que saem de dentro do armário, ou debaixo da cama, debaixo da ponte, do esgoto, ou então no caso de uma menina com poderes paranormais, telecinéticos. Clube do Livro, então, por aqui na Unicinos FM, o assunto hoje é Carrie, do Stephen King, e agora então eu falo um pouco sobre a história, né, do livro, que começa basicamente da seguinte forma, né? A Carrie é uma estudante do colegial, ela está no chuveiro e ela descobre e começa a sangrar. Só que é uma menstruação, só que ela não sabia que era isso. E ela tinha 16 anos já na história e ela nunca tinha menstruado e não sabia o que era isso. Ela fica desesperada. E com isso, as colegas dela que estavam junto no chuveiro ali, porque nos Estados Unidos tem aquele lance, né, de tu fazer esportes e depois tu vai e toma banho já com toda a turma ali. E elas começam a jogar coisas nela, jogar absorventes, começam a rir da cara dela. A professora interpela pela Carrie, só que a confusão já tá feita, né? Ela vai pro diretor, conversa então ali, e é a primeira vez que talvez apareça pra outra pessoa, que não a mãe dela, um poder que ela tem, que é a telecinese. Ela consegue mexer coisas com o poder da mente. E com isso ela acaba, digamos, tirando do lugar o cinzeiro que o diretor estava ali naquele momento. Ele percebe até, mas que estranho, o cinzeiro estava aqui, não estava, mas enfim. E acontece isso. Mas antes disso mesmo, no chuveiro, ela consegue quebrar uma lâmpada pelo poder dela. O que ninguém, claro, não sabia o que era. Pode ter quebrado sem nenhum tipo de poder paranormal, mas enfim. E acontece isso. E a partir desse momento, a Carrie, ela volta pra casa e a gente conhece a mãe dela. E é uma mãe que eu não queria pra nenhum meu pior inimigo, né? Pois é. É uma mãe que ela é fanática religiosa, uma pessoa que, como a Kelly mesmo tinha falado antes, né, vê pecado em tudo. E ela deixa a Carrie muito presa. Ela às vezes até deixa literalmente presa, mesmo num quartinho, onde ela tem que ficar pensando, rezando e não pode sair. E a gente começa a perceber um pouco o porquê a Carrie é daquela forma, né? Porque ela é esquisita, porque ela é estranha, como diz o título do filme aqui, em português, Carrie é estranha. Porque ela teve realmente uma infância muito problemática, ela não podia fazer nada, a mãe dela sempre tolhia ela de tudo. E nesse momento que as amigas dela, no caso, amigas entre aspas, colegas de aula, fazem isso pra ela, a Sue Snell tá no meio e faz também esse tipo de piada com a menina e começa a pensar, peraí, mas eu não podia ter feito isso. Ela começa a relembrar tudo que estava acontecendo e pensa, não, eu acho que eu não tô seguindo bem o que eu devia estar fazendo. E chega perto um baile de formatura. Tá quase perto da formatura deles, e o baile de formatura é um evento nos Estados Unidos que é super importante para os alunos, porque eles dançam, tem os namoros e tal, o rei e a rainha do baile, aquela coisa toda. É um rito de passagem, digamos assim, para os americanos, né? É, e a Sue Snell tem um namorado que é o Tommy, e ela pede para esse namorado levar a Carrie no baile. Ele acha meio estranho no começo, mas aceita, não tem problema, ele gosta da Sue, mas pode fazer esse favor para a namorada dele. E convida a Carrie, e a Carrie, ela aceita um conteúdo relutante, mas, poxa, ela é uma menina estranha, nunca tinha tido nenhum tipo de relação exterior, assim, ou ter ido a bailes. Ela aceita, faz um vestido pra ela bonito, inclusive, ela fica muito bonita pra ir pro baile. E, infelizmente, o inferno acaba acontecendo por lá, porque uma das colegas dela, que é a Chris,
acaba fazendo uma brincadeira muito de mau gosto, convida o namorado dela, que era o Billy, que no filme, aliás, é o John Travolta, pra quem viu. O Billy mata 2 porcos, pega o sangue dos porcos e deixa em cima do palco, onde seria, então, o rei e a rainha seriam coroados. Coloca em cima das vigas, né, no teto ali, né. Bem escondido, para que na hora que o rei e a rainha subissem ao palco, o sangue escorresse neles. E acontece que a Carrie é escolhida a rainha do baile, muito até surpreendentemente para ela, né? Depois a gente descobre também que a Chris acabou meio que fazendo também para que ela fosse a rainha. O sangue acaba caindo em cima da cabeça da Carrie, e daí ela usa o poder de telecinese para eliminar toda a turma. O que a gente também tem que destacar é que a Chris, que o Rodrigo chamou ali a atenção, ela é uma das meninas que enfim, riem da cara da Carrie naquele episódio lá do vestiário e tudo mais, né? E só que a professora, que é a professora de educação física, que está no momento lá que acontece isso, ela, num primeiro momento, ela fica irritada com a Carrie, chega a dar um tapa na cara da Carrie, né? Tipo, te acalma, né? O que é isso? Mas aí quando histérica, né? Porque a Carrie estava histérica, mas quando ela percebe que a Carrie não sabia o que era uma menstruação, ela se apavora, então ela ajuda a Carrie. E ela fica irritada com as meninas que ficaram tirando sarro da situação da Carrie e, enfim, praticando ali o tal do bullying com a Carrie, e ela acha que essas meninas devem ser punidas, né? E a Chris é uma dessas meninas que deveriam pegar uma detenção, ela não aceita a detenção, e é o seguinte, se você não aceitar a detenção, você não pode ir ao baile. E aí ela fica com raiva, porque ela não pode ir ao baile em função de uma coisa que aconteceu com a Carrie, e por isso que ela quer se vingar de todos, mas principalmente ela quer se vingar da Carrie, e aí montam aí essa arapuca com ela e o namorado pra realmente acabar, estragar com a festa, estragar o baile, né? Mas a coisa é de má índole também, né? Muito má índole. Não foi por acaso. Mas e depois a gente questão, percebe né? que é por influência do pai também, né? Porque nesse episódio ela aciona o pai dela pra ele, que é advogado, pra ele, defendê-la. O diretor, e o diretor, bem esperto, na verdade, não se amedrontou com a titulação e o cargo do pai da Chris, e enfim, atacou o revidor. Eu achei isso o máximo, né? Porque realmente tem, a gente estudou desde o prézinho, enfim, todo mundo tá fazendo agora faculdade, a gente já terminou, a Tassi tá fazendo ainda. Mas eu confesso que eu conheci muitas Carries e os Carries, assim, né, durante minha trajetória na escola. Vocês não conheceram? Certamente. E eu era defensora dos frascos e comprimidos, como diria já uma atriz de comédia. Durante um tempo eu fui a Carrie. É mesmo? Sim, não nessas proporções, mas eu já fui a Carrie. Quem está nos escutando não percebe, mas as canetas estão se movendo aqui. Eu não entendi o porquê. Eu fui a Carrie, agora as luzes estão piscando. Na TV o pessoal vai poder ver que não tá acontecendo isso, né? Que pena, né? A gente podia infelizmente. fazer. A gente faz efeitos especiais, a gente faz efeitos especiais depois. Vamos mas pedir pro Ricardo fazer uns efeitos especiais. Peraí, é verdade. tá se movendo, ninguém vê. Mas eu conheci muitas Carries, assim, e por isso que eu disse que me agoniou um pouco. Porque quando eu tava na escola e acontecia esse tipo de situação, de pessoas serem agredidas, enfim, por serem mais quietas, por serem mais tímidas, por não se vestir de acordo com a moda. Enfim, eu lembro que eu era aquela menina que ia defender, que tomava frente, me sentia um pouco Sui, porque a Sui, eu entendi que a Sui, na verdade, ela era uma personagem, uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, que não seria capaz de rir em um momento natural, mas naquele momento ela realmente achou que fosse engraçado e que tanto a Carrie estava fazendo de propósito. É. Porque realmente uma menina de 16 anos, que frequenta o colegial, naquela época o colegial, enfim, frequenta o colegial, e daí estudava, fazia esporte, ia tomar banho. Será que em nenhum momento a Carrie não percebeu que algumas meninas, ou nenhuma delas falou, estou passando por um período meio frágil do mês? Sabe o que eu acho isso? Eu acho que isso também contribui, e aí o Rodrigo pode daqui a pouco até fazer uma defesa, contribui por ele ser um escritor. Talvez ele, como escritor, como homem, não teve essa sensibilidade. Essa sensibilidade, ele não se ligou nisso. Mas a gente tem que ver também que o próprio personagem, a mãe dela não contava nada pra ela, né? A figura materna era mais próxima da Carrie. Ela não tinha amigas. As pessoas, ela só, digamos, circulava naquele ambiente, mas ela não tinha amigas. Ela talvez você pudesse ouvir alguma coisa... Mas e aula de biologia?
né? Não teria Agora como a Kelly em começou nenhum a achar momento. os pontos fracos do Sim. livro. Mas é que não teria como, em nenhum momento, ela não ter se deparado com a situação do ciclo menstrual de uma mulher. Que é a partir daí que a mulher também pode vir engravidar, entendeu? Mas tu sabe que quando a professora vai falar com ela sobre alguma coisa também, sobre algo um pouco mais, digamos, pecaminoso, ela fecha os ouvidos e diz que não quer ouvir. Ela pode muito bem ter faltado a aula de biologia. Pode ser um condicionamento também que a mãe... A gente tá aqui, na verdade, O só Rodrigo especulando. defendendo o A gente tá autor. especulando, Pode mas ser só um condicionamento também É. dela, sabe? Ao que a mãe, enfim, incutiu na cabeça dela durante tanto tempo e tal, né? É que imagina pra uma menina que Complicado, o né? contato é a sua mãe e a mãe ela esconde tudo da pessoa, ela fecha aquela criança pra tudo e todos. Ela não tem uma relação com a mãe, na verdade, é um lance meio até escravo, assim, sabe? Ela faz o que a mãe manda e não tem como responder, Eu sabe? achei, assim, muito perversa essa relação, muito mesmo. Porque a mãe, na realidade, ela já quer matar a filha desde que a filha nasce, né? E no fim ela acaba... A intenção era realmente, né? Matar a menina quando nasceu. Mas aí, como ela disse lá no livro, em determinado momento, quase no final, ela fraquejou. E aí acabou não matando a menina, porque, né, a Kelly já falou aqui, a questão de que a mãe da Carrie, a Margaret, via um filho, enfim, um pecado, né? Fruto de um pecado. Então, este é um momento, né? Que é o nascimento da Carrie e ela fraqueja nas palavras dela e acaba não matando a Carrie. Depois, tem um outro momento, quando a Carrie tem 3 anos, que a Carrie vê a vizinha... tomando sol e a vizinha tá de biquíni. E a mãe dela, a Margaret, pega essa situação ali da Carrie vendo a vizinha tomando banho de sol de biquíni. E, meu Deus, isso é um pecado. E aí, naquele momento ali, a Carrie já dá a sua primeira demonstração da telecinese. Isso. Né? Porque aí, o que acontece? A Carrie, quando fica agitada, quando fica nervosa, enfim, quando tá numa situação de tensão, ela consegue mover as coisas do lugar, fazer coisas que, né? E aí, acontece que rola uma chuva, né? Uma chuva de pedra só na casa da Carrie, porque a mãe começa a brigar com ela e diz que vai matar, enfim, pega uma faca. E no fim, a mãe se apavora com o que acontece, porque a casa fica destruída, né? Eu até achei estranho, porque quando eu comecei a ler o livro, tem ali a chuva de Chuva granito. de granito. Eu achei É um que tava problema, Eu pensei que tava mas errado na agora. tradução, mas não é. Não, é é que não é chuva de granizo, granito é granito mesmo. de é verdade. pedras. É pedra, granito. São pedras. Gente, por isso que eu sempre me refiro à chuva de pedras, porque eu achei... Então, Sim. Que é muito E é uma estranho. das primeiras depois não teve coisas. chuva de Chuva de gelo? granito. Não teve Ué. pedra de gelo depois que ela comenta que Começa derretiam? com gelo e Eu não depois lembro vira- gelo e depois vem a chuva de Começa granito. o granizo e vira granito. Mas enfim, então essas são assim as passagens assim da Carrie que tu já vai vendo como a relação com a mãe dela é conturbada, né? Que mãe estranha, né? Mas o que dá pra dizer daquela mãe? Ela é o quê? Qual é a religião dela? Não, Porque ela se Não aproxima diz, muito só mais do diz que ela é satanismo. cristã. Mas ela se aproxima muito mais do satanismo, né? Do cristianismo mesmo. Porque ela vê pecado em tudo, mas a relação, o Deus dela, na verdade, não é um Deus que todo mundo conhece. não é um Deus tolerante, não é o Deus de amor, assim, Até É um porque- uma Deus coisa que quer diferente. ver o ser humano sofrer. Até É. porque a reprodução humana é algo que a religião ela permite e aí é uma coisa boa, né? Tipo, a prole é algo bom, a família, Sim. construir uma família. E ela já não acredita nisso. Ela acha que tudo é pecado. Então não existe talvez uma religião ali que tu possa colocar a Margaret. Tanto é que ela no é meio louca, na momento em verdade. que ela descreve pra Carrie como aconteceu de ela ficar grávida e acabar tendo a Carrie, ela fala no momento em que as duas estão tendo uma briga horrorosa e ela joga aquilo na cara como se fosse o maior pecado que ela já fez pra Carrie se sentir culpada. E talvez assim, abaixar a guarda, não sei, mas ela faz com que a Carrie se sinta culpada por ela ter fraquejado quando o marido tava bêbado. E os quartos, o que eram os quartos? A descrição, né? Era do verdadeiro terror, né? A luz azul. Era uma casa Quartinho azul. tétrica, né? Sim. Eu Eu imaginei fico imaginando também. aquela casa cheia de imagens, assim, com aquelas caras, assim, meio... Quem viu o filme do Brian De Palma deve Horrorosas. lembrar um pouco ali as imagens horríveis. Tem uma imagem de Jesus Cristo que é horrível, sabe? É uma imagem realmente que não representa o Jesus que a gente conhece, sabe? Que existem nas igrejas, sabe? As imagens
Então, sabe, é realmente terrível. Mas a gente continua falando de Carrie, depois do intervalo, a gente continua falando sobre os personagens também, sobre a narrativa desse livro de Stephen King, que é o nosso Clube do Livro de hoje.